Oi, pessoal, tudo bem? Fantástico dia de hoje, ao infinito e além. Estamos retornando aqui para bater um papo, fazer um prosa com Bertaglia sobre um tema bastante atual, principalmente nesse período de pandemia, apesar de que já existe, já faz algum tempo, a história dos times, das equipes virtuais. Mas nós vamos falar aqui do desafio de administrar uma equipe virtual. As equipes virtuais elas estão se tornando parte das nossas vidas e de forma gradual. Né? Ela é constantemente dentro das empresas. Né? Hoje em dia, até nós estamos precisando investir um pouco mais em função da pandemia que está acontecendo. E nos últimos anos tem ganho uma proporção gigantesca. E algumas pessoas, logicamente, se aventuram em fazer isso, algumas têm uma certa dificuldade de fazer, de participar do mundo da equipe virtual, outros de gerenciar a equipe virtual, mas a grande verdade é que esse esquema está se tornando uma tendência e tem suas vantagens para as organizações. A gente precisa se acostumar um pouco a isso, porque é uma mudança, inclusive, de mentalidade, de mindset, saindo do esquema da gestão convencional, da gestão tradicional. E a tecnologia é um elemento que tem ajudado bastante nesse processo todo. Eu trabalhei no passado com equipes virtuais, administrando e participando, tive lá as minhas dificuldades, nós tínhamos ali alguns pontos bastante complicados, principalmente no aspecto de problemas de comunicação, tinha aí sim alguma vulnerabilidade, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui, mas mais do que problema de comunicação é como é que a gente confia na pessoa que foi designada a desempenhar uma determinada função, um cargo, uma tarefa, né, e cumprir um papel. Então, esse lado, embora seja uma tendência, é como é que nós aprendemos a lidar com isso. O americano lida bem com esse tipo de coisa, a gente sabe até por economia de viagens que as pessoas já há um bom tempo continuavam trabalhando em casa. Então, o Prosa com Bertaglia traz aqui um tema muito bacana para a gente conversar, e mais do que deixa eu abrir um parênteses aqui, né? O Prosa com Bertaglia está passando dos 30 episódios, e o pessoal está dando uma bronquinha aqui em mim, porque eu não convido ninguém para curtir, não convido para o pessoal se inscrever. Pessoal, se você acha que é conveniente, se inscreva, né? Não tem nenhuma imposição aqui. Logicamente, assistir o Prosa com Bertaglia ele deve agregar valor na sua vida. E olha lá, eu vou prosear com um grande amigo que está lá na Suíça e fazendo um trabalho de empreendedorismo fantástico. Eu vou conversar com o Márcio Morelli. Olá, Márcio, tudo bem, meu amigo? Bem-vindo aqui ao Prosa com Bertaglia. Fantástico. Nós temos alguns adeptos, eu diria, centenas de adeptos aqui conosco, acompanhando as nossas prosas, os nossos bate-papos. E eu tenho convidado amigos, e amigos às vezes falam: Paulo, eu queria prosear contigo, posso aparecer lá? Lógico, é só ver com um tema aí que nós conversamos. Márcio, como está você, meu amigo? Fala, Paulo, tudo bem? Quanto tempo, meu amigo? É um prazer enorme estar falando com você, aqui da Suíça, de Genebra. E eu acho que a gente não se fala há quanto tempo? Sei lá, há uns 6, 7 anos, é isso? Já faz, eu acredito que nós estamos indo para uns 12 anos. Meu Deus do céu! 12 anos, é por aí. E retomando aqui o contato com o Prosa com Bertaglia, um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que eu possa agregar de alguma forma e compartilhar um pouquinho da minha experiência com você e com os seus ouvintes. Bacana, Marcião. Márcio, você está aí na Europa, né, na Suíça, você montou uma empresa aqui no Brasil e você tem administrado times virtuais, equipes virtuais, né, tem pessoas trabalhando aqui. Como é que você sente essa tendência das equipes virtuais, né? Eu não quis ir para uma grande empresa para falar desse assunto, até porque eu quero sentir eu não estou aqui falando de grande empresa, estou falando de número de funcionários, né? Mas eu queria sentir de alguém
Dói para ele, por exemplo, quando a missão que ele estabelece do outro lado, essa missão não é cumprida, né? E no seu caso, como empreendedor, é chave que as pessoas realmente tenham a produtividade, que elas realizem, que elas desempenhem o papel que foi combinado. Como é que é isso, Márcio? Como é que tem sido sua vida com as equipes virtuais? Olha, a equipe virtual para mim foi uma condição mandatória para o meu negócio. Eu moro em Genebra e o business é no Brasil. Então, quando eu montei, o nome da minha empresa é Cave Alemã, nós somos uma importadora e distribuidora de vinhos naturais e cervejas artesanais. E quando a gente montou o business, quando eu montei o business, eu montei com outras 2 pessoas, nós investimos no negócio, e só que essas 2 outras pessoas, elas têm outras atividades, trabalham em outras empresas, e eu acabei ficando responsável por conduzir a empresa. Então, eu não tinha opção, eu tinha que implementar um modelo operacional que era baseado em equipes virtuais. E isso foi muito antes do Covid, né? Isso foi o nosso primeiro catálogo foi lançado em julho de 2018, e eu comecei as atividades da Cave Alemã, o nome da empresa é Cave Alemã, uma empresa de bens de consumo não durável, e foi lançada a empresa, nós iniciamos a atividade em janeiro de 2018. Então, toda a nossa equipe, ela é uma equipe virtual, ela é uma equipe, eu administro essa equipe, eu lidero essa equipe virtualmente, e as pessoas trabalham de casa, à exceção, obviamente, do nosso estoque, porque como é uma empresa de bens de consumo, a gente tem um estoque refrigerado, que fica na moca, e essa pessoa que trabalha com logística, que administra esse estoque, ela trabalha lá no estoque. Isso é importante, isso infelizmente a gente não tem como fazer diferente, porque a gente precisa entregar a mercadoria para os clientes. Mas as demais áreas funcionais, a gente trabalha com pessoas remotas, trabalhando de casa, e isso é incrível, porque hoje, na verdade, você trabalhar com equipes remotas é um novo normal, né? Como as pessoas dizem, não tem como. Eu acho que as empresas aprenderam a trabalhar dessa forma, porque hoje as empresas precisam preservar a saúde dos colaboradores, num contexto de uma pandemia global, né? Como que a gente está vivendo hoje. Mas, curiosamente, no caso da Cave Alemã, foi, antes de acontecer tudo isso, foi uma condição de modelo de negócio mesmo. O modelo de negócios foi implementado para funcionar dessa forma. Então, foi assim que a gente iniciou o negócio. Bacana, bacana. O Márcio, e você sentiu, em termos de, quando levou a montar a equipe virtual, logicamente tem algumas características que nós avaliamos para poder dar esse passo, né? Porque não é fácil, né? Nós temos, principalmente o brasileiro, né? Ele tem a necessidade de ver, de tocar, de olhar o que está acontecendo, né? Mas tem um aspecto aí que é bastante comentado, de alguns ganhos que existem ao montar essa equipe virtual, principalmente do lado da economia, né? O pessoal fala muito de espaço de trabalho. Outro dia, inclusive, eu estava vendo um gerente, né? Um CEO, aliás, de um grande banco mundial, que fez uma visita ao espaço físico dele no período de pandemia. Ele falou: nossa, agora eu vou tomar uma decisão realmente. Eu não preciso ter as pessoas trabalhando aqui, as pessoas vão trabalhar em casa. Logicamente, ele está olhando isso como uma relação ao espaço físico e à pessoa, mas uma relação de economia, né? Por outro lado, tem o lado dos funcionários, que podem ficar felizes ou não ficar felizes, né? Pode eventualmente ter algum aumento de produtividade, né? Como é que você enxerga isso? Você enxerga realmente esses aspectos que eu estou colocando aqui, de produtividade, de economia, de satisfação do funcionário? Como é que é a sua experiência em relação ao seu time? Paulo, é bem interessante isso. Eu acho que tem uma coisa que propicia, que faz com que esse modelo funcione na Cave Alemã, que é
ponto de que a Cave Alemã ela nasceu digital. Nós vendemos produtos, mas eu costumo dizer que a Cave Alemã ela é uma empresa digital, porque toda a comercialização dos produtos da Cave Alemã é feita através de um e-commerce online, onde a maior parte do que a gente vende é B2C. A gente vende isso para consumidores finais, ainda que a gente tenha alguns parceiros, alguns bares e restaurantes que a gente venda, e aí é uma interação mais, não é uma interação por esse e-commerce, por essa plataforma, é um contato telefônico, é por WhatsApp, onde você vende para esses canais, mas o que possibilita, na verdade, a gente ter um modelo, que as equipes virtuais se encaixam muito bem, é o fato de que todas as nossas vendas são feitas através de uma plataforma digital, uma plataforma de e-commerce que funciona muito bem e é uma plataforma que está integrada com outros sistemas. Então, essa plataforma está integrada com plataformas de e-mail marketing, ela está integrada com o ERP, ela tem um nível de integração bastante interessante, que a gente gastou muito tempo fazendo isso, que o processo de negócio funcionasse muito bem. E aí, o que entra, na verdade, são equipes em diferentes áreas funcionais que precisam atuar nesses processos de negócio, que, sinceramente falando, não importa se essas pessoas estão juntas ou separadas. Isso funciona muito bem, ou você trabalhando num escritório consolidado, ou você trabalhando de uma forma distribuída. E de que forma que isso funciona? Funciona através da implementação de tecnologias que promovem esse trabalho distribuído e colaborativo. Então, hoje, a Cave Alemã, a gente se preocupou, além da arquitetura de aplicação tradicional, que é o front-end, que é o e-commerce, integrado com RP, integrado com algumas ferramentas de marketing, a gente tem ferramentas que promovem o trabalho colaborativo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A gente gerencia boa parte de atividades que a gente tem na empresa através do Trello. A gente usa o Trello, onde a gente define boards sobre os mais diferentes assuntos, e esses boards são alimentados por essas equipes distribuídas. Então, eu, por exemplo, como líder dessa, como managing partner da empresa, eu consigo ter uma visão muito clara do que está acontecendo com cada uma dessas frentes de trabalho. E o fato de eu ter acesso a essa ferramenta me faz com que eu evite cometer erros como líder, por exemplo, como micromanagement. Eu não faço micromanagement porque eu sei exatamente o status de cada uma dessas atividades através dessa ferramenta. Então, que bacana. Se eu vejo que alguma coisa está desviando o caminho, aí eu falo, bom, eu preciso engajar essa pessoa a tomar um caminho diferente, ou ela ter uma produtividade um pouco maior, e aí eu acho que a gente tem ferramentas como o Zoom, por exemplo, como essa que a gente está tendo aqui, que eu promovo conversas onde a gente pode... A gente só não está junto, mas a gente está falando. Se comunicando de alguma maneira, né? De alguma maneira a gente se comunica e de alguma maneira a gente promove um engajamento do colaborador de uma forma mais intensa, onde a gente promova uma maior produtividade ou um desvio da forma como que o trabalho está sendo conduzido, uma pequena mudança. Eu acho que isso faz parte do papel de líder, de você orientar as pessoas, mas eu acho que hoje a tecnologia ela possibilita que as pessoas possam desempenhar suas atividades sem que a gente fique em cima, você não precisa disso, né? Acho que o nome dele é Farah, que é uma pessoa que você fez uma prosa... Paulo Farah, sobre liderança? O Paulo Farah, exatamente. Sobre liderança, eu achei muito bacana. Uma hora o Paulo Farah falou o seguinte, olha, você como líder, chega um momento em que você tem que ter fé
de que a tua equipe vai desempenhar as coisas. Eu acho que o papel do líder, eu sempre disse isso, a gente tem que criar um ambiente em que cada um dos colaboradores possa extrair o máximo de si e entregar o resultado esperado. O meu papel, eu acho que como líder, trabalhando com equipes virtuais, é criar um modelo de negócio onde a gente tenha processos de negócio amparados por tecnologia que funcionem muito bem, de forma que a equipe consiga entregar o resultado. Tá. Então, eu não preciso ficar em cima dessas pessoas. As pessoas sabem o que elas devem fazer, e essas ferramentas elas promovem uma integração maior em equipes distribuídas. E é assim que eu trabalho. Tá. Eu não Tá. tenho muito problema com isso, Paulo, por incrível que pareça. É óbvio que eu estou falando a Capgemini numa escala menor. A gente tem um número de funcionários, não é comparável a uma grande organização, mas a gente trabalha com colaboradores próprios, a gente trabalha com uma série de parceiros de tecnologia, de contabilidade, de marketing, de design, de desenvolvimento, de TI, e a gente usa essas ferramentas para que a gente possa ter uma sinergia maior, uma colaboração mais integrada, ainda que de forma remota. Tá. O Márcio, bacana, olha o nosso papo aqui, a gente já passou dos 15 minutos, né? Então, e eu vou fazer a gestão do Acho que eu tempo falei muito. aqui. Nós vamos agora para o segundo tempo, e eu queria explorar um assunto com você no segundo tempo, que é a parte dos desafios, né? Porque também tem os lados negativos, a gente quer ouvir um pouco isso. Você contou um pouco dos lados positivos, e nós vamos conversar sobre os lados negativos. Tudo bem? Vamos tomar um cafezinho, uma aguinha, e a gente volta, vapt-vupt. Tudo Vamos bem? nessa. Vamos nessa. E aí, Márcio, tudo bom? Nós estamos voltando aqui para o segundo tempo do nosso bate-papo, né? Nós tomamos aí a nossa aguinha, o nosso café, apesar que se você quiser tomar água e o café aí durante o bate-papo, tudo bem, para isso é que é uma prosa, né? Márcio, eu queria explorar contigo agora, desbravar um campo aí, que é o campo, basicamente, dos desafios das equipes virtuais, né? Você falou do lado positivo, e da forma como você implementou e como as pessoas estão trabalhando com você, mas o que você sente, por exemplo, em termos de desafios? Eu lembro que quando eu trabalhava no mundo corporativo, né, hoje eu uso menos esse esquema do time virtual, apesar de que eu uso, mas no período da pandemia as coisas mudaram um pouco, logicamente que eu dou aulas, né? Mas não são equipes para exercer as suas tarefas, é um pouco diferente. Então, aulas, mentorias têm uma diferença. Mas o processo da liderança, porque você falou muito sobre liderança, sobre você ser o líder e tal, e o que eu sentia nas grandes corporações, muitas vezes, era a ausência da comunicação dos dois lados, né? E muitas vezes uma desconfiança, será que a pessoa está executando ou não? Por isso que a gente tem que estabelecer algumas métricas muito bem estabelecidas, né? Qual é o objetivo, onde tem que chegar, ou seja, é a orientação por resultado mais do que nunca dentro do contexto do time virtual, né? Então, me comenta um pouco das agruras que você eventualmente tem passado, ou dos desafios que você tem encontrado, ou pelo menos tem ouvido, o Márcio. Olha, Paulo, desafio no meu negócio especificamente, a gente já trabalhou, Paulo, tanto eu quanto você, nós temos uma experiência, acho que bem extensa trabalhando com equipes remotas. Eu, por exemplo, eu trabalhei 4 anos numa empresa indiana, onde equipe virtual é o negócio da empresa. A gente brincava, o negócio no indiano é vender indiano. Eu lembro que a gente tinha 52 centros de excelência distribuídos pelo mundo, onde a gente tinha acesso a capital intelectual distribuído em diferentes localidades geográficas. Isso é incrível, né? A gente aprendeu a trabalhar com essas equipes remotas, e um grande desafio que a gente sempre teve, trabalhando de forma remota, trabalhando com equipes virtuais, é engajamento. Engajamento, eu acho que é um desafio muito importante.
obviamente, você tem que promover comunicação, uma comunicação clara, concisa, frequente com essas equipes virtuais. Só que você tem que promover, eu acho que você tem que tomar ações de sempre estar promovendo o engajamento cada vez maior da tua equipe. E é essa experiência que eu tive no passado que eu trago hoje para o meu negócio. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho, por exemplo, um recurso de vendas que ele está lá no Brasil. E obviamente, eu uso as ferramentas tecnológicas para poder conversar com ele, para poder medir a produtividade dele, o resultado dele e tudo mais. Só que eu percebo que em alguns momentos eu preciso trabalhar no engajamento desse cara, porque esse cara não está respondendo da maneira como eu esperava. Então, quando você está dentro de uma mesma localidade, trabalhando com um cara no escritório e tudo mais, com uma pessoa no escritório, essa interação ela é mais frequente. O cara está do teu lado, a pessoa está do teu lado, você interage de uma maneira muito mais fácil, é tudo muito mais simples. Quando você trabalha de forma virtual, você tem que sempre estar alerta para que essa conexão não se perca. Porque, senão, quando você menos espera, você fica uma semana sem falar com a pessoa. Fica mesmo, você não fala com a pessoa. Porque a pessoa está lá trabalhando, ela conhece, ela sabe o que ela tem que fazer, você deu os objetivos para ela tem lá, ela está correndo atrás das metas dela, mas ela está trabalhando remotamente. Então, você larga a pessoa, você tem aquilo que o Fará comentou, que é a fé, você tem a fé na tua equipe, a fé de que o sujeito vai desempenhar aquilo que ele se propõe a fazer, só que eu acho que precisa de uma coisinha a mais. Essa coisinha a mais é você promover algumas ações que aumentam o engajamento e a produtividade da tua equipe. E é isso que eu tenho feito. Então, por exemplo, eu percebo que quando eu coloco a equipe toda para se falar, a gente promove uma reunião no Zoom, por exemplo, e a gente fica 2, 3 horas falando de todos os desafios da companhia, do que a gente tem que fazer e tudo mais. É incrível o sentimento de realização das pessoas depois dessas conversas. É incrível. Todo mundo se sente muito mais animado. Na verdade, eu acho que as pessoas elas têm um sentimento de amparo. Ela passa a não se sentir mais sozinha. Ela sabe que, por exemplo, o meu vendedor sabe que o Márcio está lá para ampará-lo quando for necessário, porque o meu objetivo como líder é criar para ele um ambiente para que ele entregue o resultado dele. O cara da logística sabe que você tem um conjunto de pessoas que está lá para ampará-lo também, para conversar com ele, para dar dicas, para trocar ideias. Então, esse trabalho colaborativo, esse teamwork é importante. Ele dá um conforto para o colaborador. Ele dá aquela sensação de amparo, de que você não está sozinho. Existe eu acho que uma poesia muito grande, um romantismo muito grande sobre essa questão do trabalho remoto. Ele é legal, ele é produtivo, ele reduz custo, ele é ótimo. Um dia desse eu estava falando com um grande amigo que você conhece, o Elcio Beninato. O Elcio comentou comigo e falou para mim, é impressionante quando você... Porque imagina uma organização que tem 95% do contingente trabalhando em casa. Não é uma indústria, obviamente, é uma empresa, é uma prestadora de serviços. Então, você tem 95% do contingente em casa. Frequentemente, você faz uso de ferramentas de conferência para poder se comunicar com a tua equipe. E as reuniões, elas passam a acontecer no horário, você não tem mais aquele quebra-gelo que tem no início das reuniões, que faz com que as reuniões comecem mais tarde. Após a reunião, as pessoas não
elas não remoem a reunião no corredor, como geralmente acontece, você sabe bem como é isso. É. As coisas são muito mais pragmáticas. A reunião começa no horário, a reunião ela é absolutamente objetiva, remotamente, e terminou, você parte para outra. Então, você tem uma série de coisas boas que acontecem na interação virtual com a tua equipe. Entretanto, você sempre tem que estar promovendo essa conexão pessoal, como essa que a gente está fazendo agora. Porque essa conexão pessoal, ela dá... Pessoal, eu digo virtual, porém, você está enxergando a pessoa, você está se comunicando com a pessoa. Isso muda a maneira da pessoa enxergar as coisas, isso motiva a pessoa, isso mostra para a pessoa que você está aqui, ó, eu estou aqui para te ajudar. Então, eu acho que uma das dificuldades maiores que tem é você promover o engajamento da tua equipe virtual. Isso é uma coisa que eu acho que todo líder tem que estar... Você tem que sair do texto e ir para a fala. Não, bacana. Eu gostei da palavra, vamos buscar uma palavra-chave aqui, né, que você usou, que é a palavra engajamento, né? Engajamento dos dois lados, ou seja, estabelecer uma comunicação que seja bilateral, né? É um ida e volta. E as pessoas têm características, têm sentimentos, têm comportamentos, muitas vezes você vai ter aquele camarada que gosta de trabalhar, vamos usar a expressão aqui, mais largado, né? Ou seja, ele não gosta de ficar sendo cobrado a todo momento, de ficar pedindo informação para ele a todo momento. Mas tem aquele que a todo momento ele quer dar um retorno, ele quer se comunicar, ele quer feedback, ele quer saber como é que ele está caminhando. Então, estabelecer esse ponto, né? E não é nem questão de micromanagement, né? É uma questão... como é que eu entendo aquele funcionário, e até utilizando o que o Paulo Fará falou também na prosa dele, aliás, a prosa dele foi uma prosa fantástica, tem recebido muitos elogios, né? Ele diz o seguinte, que a liderança, né, o papel do líder é conhecer muito bem o seu funcionário para saber quais são as reações, qual é o comportamento, como é que você tira dele o melhor para ele trabalhar, né? Porque esse esquema de orientação a resultado, até ele usou essa expressão na fala dele, ele falou, eu não consigo enxergar um líder que não seja orientado a resultado, ou seja, todo líder tem que ser orientado a resultado. Então, foi uma expressão fantástica que ele usou aqui, ou lá, né, no prosa que ele fez. O Márcio, nós estamos aqui já com o tempo ali, né, na garganta e tal, né? Eu queria que você desse uma mensagem final, né, falando da sua empresa, né, dos obstáculos que você tem enfrentado aí, da comercialização, porque você já falou no início que você comercializa vinhos e cervejas, né, é um nicho que você trabalha, né, e você trabalha com o comércio eletrônico, né? Que mensagem que você daria aí, falando da sua empresa e dando uma mensagem final para os amigos aqui do Prosa com Bertaglia? Obrigado, Paulo. Paulo, a Cave Alemã ela é uma empresa nichada. Eu vou tentar ser o mais breve possível. A gente é uma empresa que vende produtos de nicho. Nós vendemos produtos naturais, de vinhos naturais. Os vinhos naturais são vinhos que são à base de uma agricultura orgânica ou biodinâmica, e os métodos de vinificação são métodos com a menor intervenção química possível. Hoje, boa parte dos vinhos que você encontra por aí são vinhos manipulados, vinhos com alta intervenção, vinhos com uma quantidade de produtos enológicos muito grande. Hoje, o produtor ele consegue manipular o vinho da maneira como ele quer, da maneira como ele quiser. E existe uma onda muito grande no mundo inteiro, isso não é no Brasil, eu acho que um entusiasmo muito grande no Brasil por esses produtos, mas isso é uma frente muito forte na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, de produtos que são sustentáveis ecologicamente, e mais importante do que isso, eles são produzidos com um nível de ética muito grande.
que é você não usar produtos químicos que você consegue manipular nessa bebida. Então, a Cave Alemã, quando a gente lançou o negócio, e eu lançando esse negócio aqui da Suíça, a gente tinha que definir o que a gente queria ser. A gente queria ser uma empresa B2B, B2C, e como, na verdade, era um produto de nicho muito forte, a gente decidiu que boa parte das nossas vendas seria direcionada ao consumidor final, diretamente. Então, hoje a nossa empresa, se você olhar 90%, 95% das vendas são vendas que são efetuadas diretamente ao consumidor final. E isso exige que a gente tenha uma estrutura de venda e pós-venda muito grande, porque pós-venda sempre é um desafio para qualquer organização. Você vende um produto e, geralmente, você tem interações com os clientes depois da venda. Então, a gente estruturar tudo isso de forma remota foi um desafio muito grande. Se contratar pessoas localmente, você implementar sistemas que conversassem entre si, você desenhar os processos de negócio e você melhorar esses processos, refinar esses processos ao longo desses 2 últimos anos, foi um desafio muito grande para a Cave Alemã. E tudo isso foi administrando equipes remotas, que é o tema desse nosso bate-papo aqui. Bacana, Márcio, bacana. Eu acho que hoje a Cave Alemã, a gente atingiu... Hoje a Cave Alemã ela se tornou, do ponto de vista de portfólio, a maior importadora e distribuidora de vinhos naturais e cervejas artesanais que tem no país. A gente representa hoje 24 produtores. E a gente tem um orgulho muito grande disso, porque todos esses produtores, a gente faz o sourcing desses produtos diretamente com os produtores, a gente não usa intermediários. Então, a gente sabe exatamente a maneira como esses produtos são feitos, a gente conhece a filosofia desses produtores, a gente busca produtores que têm valores muito similares com a Cave Alemã, e isso faz com que a gente se apaixone por aquilo que a gente vende. Então, a gente está muito contente com o resultado que a Cave Alemã vem apresentar e os nossos clientes também. Bacana, Marcião. E o nosso site é www.cavealemã, Leman é L-E-M-A-N, Cave, C-A-V-E, cavealemã.com.br. Me manda via WhatsApp, eu coloco aqui embaixo na nossa... Depois, a hora que eu fizer a edição, eu coloco embaixo aí o site, tá bom? Tá bom, legal, eu mando para você. Pode me mandar que eu coloco ali. Grande felicidade, Marcião, né? Um papo bacana, né? Falamos aí de um negócio diferente, uma situação diferente, onde o empreendedor está fora do país, a equipe está aqui no país, equipes virtuais. Foi muito bacana, Márcio. Um abração bem grande para você, do coração, né? Porque faz tempo que a gente não se fala. Fico muito feliz em ter você aqui, batendo esse papo com o pessoal que acompanha aqui o Prosa com Bertaglia, tá? E você também, não se esqueça de se inscrever, se ainda não está inscrito, lá no Prosa com Bertaglia, no canal do YouTube. Tá? Eu acho que eu estou sim. Legal. E convida os amigos. Vamos em frente. A missão é educar para transformar, né? É algo que nós estamos buscando aí. Tá bom, Márcio? Obrigado, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Um abração, meu amigo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, até mais.